E nós começamos te contando que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acatou o recurso apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e derrubou a suspensão do leilão do lote 1 do novo pedágio aqui no Paraná. Com essa decisão, os efeitos do primeiro leilão da concessão voltam a ser restabelecidos. O despacho feito pelo pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres foi assinado pelo desembargador Fernando Quadros da Silva. O magistrado, que é paranaense, também é presidente da corte com sede em Porto Alegre. Ao acatar o pedido da ANTT, ele reforçou que a suspensão do leilão poderia trazer danos graves à ordem pública, à segurança e à economia pública. A suspensão dos efeitos do certame do lote 1 da nova concessão de rodovias do Paraná tinha sido determinada pela juíza Regina Salau Brolo, da 11ª Vara Federal de Curitiba. Ela concedeu uma liminar acatando um pedido que tinha sido feito pela Defensoria Pública da União. A magistrada alegou que o leilão não poderia ter sido realizado sem que 3 comunidades tradicionais quilombolas fossem ouvidas. Elas ficam localizadas às margens da 476, no município da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Porém, na decisão, o desembargador Fernando Quadros da Silva pontuou que as comunidades poderão ser ouvidas no processo de licenciamento ambiental com o lote 1, já sob responsabilidade da concessionária. Em seu despacho, o magistrado reforçou que a praça de pedágio localizada na região onde estão os quilombolas já existia no contrato anterior de concessão do trecho, ou seja, no antigo anel de integração, cujo contrato foi encerrado em novembro de 2021. Em conversa com o Jornal da Manhã, Marcelo Fonseca, que é superintendente da concessão da infraestrutura da ANTT, ressaltou que a questão envolvendo as comunidades quilombolas poderia ter sido resolvida de outra maneira, sem a determinação de suspensão do processo. Isso é uma questão bem específica, né, das comunidades quilombolas, que a gente está tratando lá no âmbito do processo. Existem argumentos jurídicos, né, em favor da manutenção da concessão, do procedimento licitatório, sob essa ótica, né, de que poderia equacionar de outra maneira, né, essas questões em relação às comunidades quilombolas. Marcelo Fonseca também destacou que a suspensão dos efeitos do leilão do lote 1 por 12 dias não chegou a ocasionar prejuízos ao próximo certame, que é o lote 2, previsto para ocorrer na semana que vem. A gente não vê um prejuízo substancial ao leilão do lote 2, em função do processo do lote 1. Naturalmente que a situação ideal seria que não houvesse qualquer dúvida, né, quanto aos lotes paranaenses, mas a gente tem bastante confiança aqui na condução pela Advocacia Geral da União em relação ao processo junto ao PRF4, protocolado lá, e nos parece que também o mercado vê da mesma forma, né, vê como algo que é passível de equacionamento dentro da justiça. O certame do lote 1 na Bolsa de Valores de São Paulo foi vencido pelo Grupo Pátria, que apresentou a melhor proposta. Esse resultado ainda deve ser homologado pela diretoria da ANTT até o dia 27 de outubro. Claro que o representante da ANTT vai minimizar o fato, mas o que sabemos é que no mercado repercutiu muito mal, mas muito mal. Isso é um risco extra que não era necessário, né, nesse momento. O mercado encara isso como insegurança jurídica. E aí o investidor pensa, por que eu vou colocar o meu dinheiro lá, né, se daqui a pouco um juiz de primeiro grau, em uma canetada, coloca tudo a perder. Então ele coloca como risco. E isso tem um problema que pode ter 2 vértices. A primeira é a seguinte: olha, eu não vou participar disso e ponto, né? O meu dinheiro não vai para lá. Nós já temos uma grande operadora australiana, a maior do mundo de pedágio, que se recusa a participar dos leilões paranaenses. Então nós já perdemos, por exemplo, a expertise dessa grande multinacional. Não sei se é bom ou se é ruim, mas eles optaram por não participar, não vão participar. Tá? E o segundo eu até participo, mas é um risco extra e eu ofereço menos desconto. Eu quero, né, me proteger. Então, né, lá na frente, quem sabe a gente paga uma tarifa maior por causa disso, né? Um contrato de 30 anos qualquer, 10 centavos a mais a tarifa, tem uma grande repercussão. São 3 décadas aí de contrato. E veja que a justiça restabelece um equilíbrio. O que o desembargador Fernando Quadros, que é paranaense, fez foi exatamente o que nós estamos dizendo no jornal há mais de uma semana. Olha, senta e conversa. Ele deu a sugestão ali, tem o processo de licenciamento ambiental, então lá vocês conversam. E ainda puxa a orelha da juíza. A praça já existia antes. Como é que faziam? Copiem a solução antiga. Criem um passe livre, deem um acesso alternativo, façam algo. Mas esse detalhe não pode, né,
atrapalhar todo o Estado. É uma via importantíssima. Ali está um trecho que liga o Paraná à região sul, a região da Lapa, muito importante. Então, parece mais bravata às vezes, sabe? Tem decisão judicial que parece mais bravata, mas a questão está resolvida. E o interessante, Pedroso, é que a gente não sabe se alguém vai recorrer agora da decisão lá de Porto Alegre, porque a própria juíza não sabia se os quilombolas queriam mesmo isso ou não. No despacho dela, ela pede para se apresentar em até 30 dias representantes das comunidades para que eles digam se primeiro querem participar do processo e segundo indiquem seus nomes. Então ela nem sabia direito se eles realmente queriam isso. Quem fez o pedido foi a Defensoria Pública da União. Então você veja, é muita lacração e pouco equilíbrio. Que bom que o Tribunal de Porto Alegre restabeleceu a legalidade. Quando você traz esse elemento, e ele não é secundário, de que a juíza e que talvez outras organizações, outros políticos, eles se arvoram ali em falar em nome dos quilombolas, em outras questões se arvoram em falar em nome dos indígenas, se arvoram em falar em comunidades ribeirinhas, sem nem mesmo conhecer de fato quais são as necessidades e os interesses. Até porque ali não está substanciado o seguinte: eles não têm o direito de falar em nome deles e mais do que isso, todas as oportunidades foram dadas para quem quisesse participar e falar antes. Então talvez para esses grandes eruditos, intelectuais, é uma coisa muito relevante. E talvez na vida e no cotidiano do dia a dia dessas pessoas, da comunidade que estaria instalada, não. Se você for talvez questionar, talvez estejam até ansiosos para que as obras aconteçam, porque por fim você vai trazer ali mais desenvolvimento e renda para a região. Então, exemplar a decisão do desembargador, exemplar, porque além de tudo, coloca os pingos nos is, deixa muito claro que você consegue ter outras medidas de diálogo antes mesmo de ter que interferir e paralisar o processo. O Mark trouxe uma reflexão sobre a insegurança que o simples fato de existir uma decisão que suspende uma licitação como essa, uma concessão como essa, causa ali para o mercado e o impacto é grande. Mas além simplesmente do impacto da paralisação, quando você traz a possibilidade, depois de ter discutido, de ter feito todas as audiências públicas, de ter seguido todo o marco legal que garante ali que o processo iria acontecer, que tudo foi resolvido e pacificado, você traz um novo elemento para o debate, que é a possibilidade ali de ter novas medidas de compensação e inclusive que ela corra ali às expensas de quem será o concessionário. Pensa o seguinte: qualquer empresa fez o seu modelo de negócio, estabeleceu ali, assumiu os riscos, resolveu concorrer, independente até de parte dessa insegurança jurídica de novas suspensões. Pronto. Foi lá, disputou, ganhou, resolveu o problema jurídico. Agora alguém vira para ela e diz assim: olha, além de tudo isso, você tem uma nova medida de compensação que pode acontecer. A pessoa vai olhar para a planilha e vai assim: mas não tem espaço. Tanto é que eu dei o desconto contando com um tipo de receita e com um tipo de despesa. Agora querem novas despesas. A gente tem que garantir, no final do dia, que a lei seja seguida. Que ninguém queira ali ficar inovando, lacrando ou se colocando como grande defensor dos pobres e oprimidos do mundo, porque nesse caso não vai dar certo.